E eu queria encerrar esse último encontro fazendo agradecimentos, em primeiro lugar, ao público, aos fotógrafos, aos artistas que nos honraram muito com a sua presença. Muito, muito obrigado por darem vida a esse festival. Queria agradecer à Escola Pan-Americana, em nome do Alex, o Aníbal, a Rose e o Elcio. Escola Pan-Americana, que nos proporcionou esse espaço maravilhoso para as exposições, que é uma escola privada, mas que acolhe um festival que não é um festival comercial. E eu queria também agradecer muito a nossa equipe, a equipe que faz o Fotodoc. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o nosso querido, talentoso Evandro Gaeta, o diretor de produção do Fotodoc. Evandro, obrigada, querido. O Evandro, quando a gente chamou ele para participar, a gente falou: Evandro, tem um sonho que a gente consiga ter um orçamento para poder te contratar. Ele falou assim: mesmo que não tenha, me chama que eu vou, e veio, e está, enfim. Obrigada, Evandro. O John, que está registrando todos os nossos encontros. Obrigada, John. O pessoal que está... Obrigada, John. Obrigada, Mônica, por puxar as palmas. A equipe que está registrando os encontros, em primeiro lugar, o queridíssimo Marcelo Justo. Uhul! Palmas, Marcelo. Obrigada, obrigada. Sempre fazendo um milagre para pegar um bom ângulo meu. O Kenny Andrade, a Cindy Diniz. Obrigada, Cindy, por ter se juntado à nossa equipe. O Felipe, da Vanter, que cuida do som. Obrigada, Felipe. Seja bem-vindo à nossa equipe. Queria agradecer ao nosso queridíssimo Valdemir Cunha, da Editora Origem, que anima o nosso espaço de livraria lá em cima. Os nossos monitores desse ano, Rafaela, Júlia, Vanessa, Jean, Cate e Nayane. Obrigada a todos vocês. E, last but not least, eu queria agradecer a pessoa que vive esse festival 365 dias por ano, o criador do festival, o Érico Elias. Parabéns, Érico. Eu convivo com o Érico há 20 anos e eu, de fato, nunca vi o Érico tão apaixonado, com tanto tesão por um projeto, quanto esse festival, para o qual ele dá muito amor, muito sangue, todos os dias. Parabéns, Érico. Festival a cada ano mais lindo. Parabéns. Bom, então, logo para a gente já passar para a nossa supermesa, o finzinho da nossa programação. Amanhã nós vamos ter ainda 2 workshops e temos a sorte de ter vaga para o workshop da Ana Carolina Fernandes, maravilhosa, que está conosco aqui essa noite. Obrigada, Ana. Vamos ter uma visita guiada que o Érico vai fazer. Teremos um intérprete de Libras e muitos dos vencedores do Prêmio Portfólio Fotodoc, que vai ser das 13 às 14 horas. E às 14 horas, o Artiscambo, a troca cega de tiragens, para o qual todos estão convidados, com drinks, enfim, com música, com animação, para a gente encerrar com chave de ouro essa edição do festival. Muito bem. Então, com isso, nós damos início à nossa última mesa, cumplicidade e criatividade, 2 qualidades que vão dar o tom do último encontro. Vamos ouvir a Ana Carolina Fernandes, que traz muito da cumplicidade, ela que usa a fotografia como instrumento de mudança social e, justamente, grande parte da força dos seus projetos autorais está no envolvimento passional com os temas que ela fotografa, como no caso do Mendiçal, um casarão habitado por travestis no Rio, um trabalho que ela faz e que inspirou muitos outros trabalhos nesse mesmo sentido. E a Ana, que vem de uma família muito combativa do jornalismo e que tem uma trajetória no fotojornalismo, em 2008 ela abandona as redações e se lança com os seus projetos próprios, atuando como freelancer. E ela tem, em paralelo aos seus trabalhos de maior fôlego, um registro das cenas inesperadas do cotidiano carioca. E eu não sei se foi o Érico que inventou isso, mas eu adorei que ele disse que você fotografa com a sua câmera curiosa, como se fosse uma estrangeira na sua própria cidade. E
para a parte da criatividade, a gente tem o super Paulo Vitali, fotógrafo e diretor de cena, que também começou a sua carreira nas redações, foi editor da Veja, da época, abriu o próprio estúdio aqui em São Paulo, um espaço disputado por grandes marcas e para campanhas de grande sucesso. Em paralelo ao trabalho comercial, ele tem projetos autorais de retratos, cujas marcas são a criatividade, a coerência, retratos, de fato, customizados. Ele tem esse trabalho maravilhoso de fotógrafos e fotógrafas, o olho que vê, e acho que ele vai falar um pouquinho desse projeto hoje para a gente. E, para mediar nossa conversa, nossa super querida Ivana de Bertolis, fotógrafa, atriz, editora, curadora, produtora de exposições, projetos e eventos culturais. E super energia. Então, gente, um ótimo encontro a todos vocês. Muito obrigada. Boa noite, obrigada pela presença de vocês, obrigada ao festival pelo convite, parabéns por mais uma edição do festival, estou muito contente de estar aqui mais um ano com vocês, e muito contente de estar aqui nessa conversa com a Carol e com o Paulo, que são profissionais que eu tanto admiro, uma honra estar aqui com vocês hoje. Para abrir essa conversa, eu preparei um breve texto, pensando nos trabalhos que a Carol e o Paulo vão trazer para a gente aqui hoje. Eu vou ler rapidamente, e aí a gente dá início ao nosso papo. Por os óculos, não enxergo. O retrato, tão popular dentre os gêneros da fotografia, hoje irá, de várias formas, permear essa conversa. O retrato, que não é mero registro, é o limite entre arte, realidade e ficção. E, sobretudo, é documento. Um estado de espírito entre fotógrafo e fotografado. Personagens célebres, ilustres, anônimos, que entregam sua essência em troca de uma justa representação. Ana Carolina Fernandes e Paulo Vitali, dois importantes profissionais da fotografia brasileira, têm realizado, cada qual à sua maneira, o ato de retratar e acessar pessoas e suas histórias de forma marcante, ao longo de suas trajetórias. O retrato como testemunho de um momento, uma história, um lugar, uma dor ou uma alegria. O retrato é também um sentimento, ou vários. É dar corpo, rosto e densidade, abarcar emoções, alcançar o máximo que der naqueles instantes a serem eternizados. É unir cor e luz, e é localizar os pedaços certos e algumas partes distraídas. Seja na rapidez dos acontecimentos ou com planejamento prévio, seja no estúdio, na praia, na rua ou em qualquer lugar do mundo, é sempre sobre as pessoas. Vamos, então, dar início a esse papo. E eu pensei da gente começar falando um pouco sobre... Vocês trabalharam juntos em algum período, depois seguiram caminhos diferentes. Mas queria que vocês falassem brevemente um pouco desse período que vocês trabalharam junto no Estadão. Posso começar? Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Você falou de voltar para o passado, porque eu fiquei olhando para a Mônica Zaratini aqui, para a Mônica Maia, para a Márcia Zutti, para o Ludi e a Carol. A gente trabalhou junto, né, lá atrás. Alguns colegas ficaram na história, né, nem todos estão vivos. E eu falei de voltar um pouquinho no tempo, porque eu queria voltar um pouquinho mais no tempo, para fazer um agradecimento. Eu estava na faculdade de História e eu fui calouro da Mônica Zaratini. E ela rapidamente me cooptou para ser militante do Partidão. Eu me vi rapidamente fazendo pichações para o Ricardo Zaratini, pai dela. Naquela época, ela era filha do Ricardo, hoje em dia ela é pai da Luna. Mãe da Luna. Filha do Ricardo, agora... A Mônica é o sanduíche de geração. Ela passou de filha do Ricardo para mãe da Luna. Com muito orgulho, né? E aí eu virei diretor do centro acadêmico e comecei a ler sobre Bakunin, virei anarquista no meio da gestão, propus autogestão, o centro acadêmico foi saqueado, eu fui expulso do movimento acadêmico, minha carreira política terminou ali. E a Mônica não desistiu de mim, porque ela também era fotógrafa, e eu segui os passos dela nos jornais de bairro, a Bela Vista, o Paraíso e o IG News, lembra disso? E depois no Diário Popular, fazendo crime, e depois no Estadão, onde ela me deu o primeiro freela. Então, eu virei fotógrafo muito... a generosidade dela me levou até aqui. Obrigado.
E aí, chegando no Estadão, eu conheci essa galera aqui. Conheci a Carol, a Mônica, a Márcia, a Lulude. Agora a bola está com você, Carol. Bom, boa noite para todo mundo. Obrigada, Érico, pelo convite. Obrigada a todos. Obrigada a todo mundo da produção, né, do festival. Incrível esse festival. É uma honra estar aqui. Uma honra enorme também estar com o Paulo, com a Ivana, com todos aqui. Pois é, né? Eu acho que a gente, então, tem que fazer um agradecimento também ao Hélio Campos Melo, que nos juntou a todas e a todos, né? Teve um insight, uma coragem de juntar essa galera toda jovem e cheia de vida e de sonhos e de coragem para fotografar aí na rua, né? Foi um momento muito legal. É muito bom estar aqui com o Paulo, né? A gente está falando de 30 anos. Bom, essas histórias, quase 40, deixa 30. Essas histórias de vocês eu não conhecia, de Grêmio Estudantil. Essa já deve ter uns 5. Brincadeira. E é isso, né? Então, eu acho que para muitas de nós, né, tudo começou lá no Estadão, né? E acho que foi também muito importante porque o Hélio juntou muitas mulheres fotógrafas, né? Então, eu acho que ele não sabia nem quanto, né, que ele estava criando lá umas feministas ativistas para o resto da vida, né? Assim, e fotógrafas incríveis, todas aqui, e depois também Marlene, nossa concorrente querida, que já estava na Folha, Marcinha Zutti também, depois na Folha, né? E, enfim, Evelyn e todas outras que estão aqui, também já trilhando caminhos na fotografia por outros veículos e outras independências também, né? Então, uma honra estar aqui, gente, muito legal. Foi um grande prazer, né? Eu falei assim, poxa, mas eu e o Paulo, né, a gente tem trajetórias diferentes, mas não tanto. Não, eu tive a honra dele me fotografar. Eu adorei essa foto. Então, é isso, gente. Vamos... Há controvérsia. Eu quero agradecer muito ao Hélio, que ele me contratou sem eu saber fotografar. Então, literalmente. Eu aprendi lá. Foi incrível. Ao contrário da Carol, que já tinha vindo de Brasília. Fala um pouco quem foi o Hélio. Quem é o Hélio? Muita gente talvez não sabe a importância do cenário. O Hélio é um dos grandes nomes, né, do fotojornalismo brasileiro, né? Ele foi redator-chefe da Isto É, foi da Visão, montou a Brasileiros, assim, e ele montou um projeto muito revolucionário na Agência Estado, com o Rodrigo Mesquita, que a gente entrou nessa história, né? Numa agência que produzia conteúdo para o Jornal da Tarde, para o Estadão e para a Agência Estado, que irrigava, a Mônica Maia foi editora desse projeto, que irrigava o Brasil inteiro com um jornalismo de qualidade, né? E o Brasil e fora. Eu vivi 3 anos nos Estados Unidos graças à Agência Estado, né? E a Moniquinha, obrigado, Mônica. A outra Mônica, a Mônica Maia. Foi um projeto muito revolucionário, né? O Hélio é um cara sempre que, como fotógrafo, a gente sempre viveu uma certa discriminação nas redações, né? E o Hélio rompeu essa barreira, era um cara que peitava de frente ali, que falava de igual para igual. Pena que ele não está aqui hoje, porque eu queria falar isso pessoalmente para ele. Está gravado. E voltando aqui para o que a gente veio trazer para expor, né? Desde 2016 eu produzi uma série de livros, né, ensaios de retratos. O primeiro foi feito no Brasil, depois os chefes, cartunistas, drag queens. E esse ano eu comecei esse projeto que eu intitulei Olho que Vê, que é um tributo, assim como eu falei da Mônica, eu estou fazendo isso visualmente com as pessoas que dividem a mesma paixão que eu, né? Dividem essa paixão pela fotografia, os meus pares afetivos. E para esse projeto eu usei um recurso que eu não tinha usado em nenhum outro projeto, que eu usei a pós-produção, né?
Foi um jeito de... Para os chefes eu usava os elementos da gastronomia, para os fotógrafos eu uso as imagens deles. Então isso me obrigou a trabalhar com pós-produção e expandir a linguagem dessa maneira. Então eu procurei beber um pouco na fonte, ou da imagem que o fotógrafo produz, ou o tipo de foto que ele produz, né? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Ah, tá. Não sei se vocês conhecem essa daqui. Eu queria fazer um quiz aqui, que é o seguinte: se vocês adivinharem, todo mundo aqui, quem falar mais ganha um livro. Já está 1-0 para o Paulo. Aí o Ale foi um dos primeiros caras que eu quis fotografar, porque o Ale fez um projeto de fotógrafos, né? E é muito legal que você pode fazer coisas, fotografar as mesmas pessoas de um jeito diferente, né? E meu projeto não tem nada a ver com o dele, porque meu projeto não é nem melhor nem pior, é diferente. Eu vejo de um jeito diferente, mas ele tem um trabalho de fôlego incrível, então eu queria fazer um tributo a ele, porque ele foi o primeiro a fazer essa homenagem, né? Com a linguagem dele. E Alex, tá, mandou bem, hein? Meu assistente, isso aí. Alex Viana, então 1-0 para mim agora. O André. André Conte. Então, para cada um, eu procurei... Esse é o Andreas Heiniger. Eu procurei... Eu procurei trazer um pouquinho o elemento definidor, né? Que ele trabalha muito com essa estética, com essas muletas visuais, assim. No caso dele, é o cara mais técnico que eu conheço no mercado, né? É uma referência da fotografia técnica de publicidade brasileira, de equipamento e tal. Ele trouxe uma 8x10 Sinar, incrível, acho que tem pouquíssimas no Brasil aí desse porte. Ele mesmo falou que essa daí, caiu no engodo que o cara vendeu para ele, e usou só 3 vezes na vida, porque é um monstro, né? Aqui é uma foto que eu gosto muito, que é o Gaudério, né? Eu fiz questão de trazer o Gaudério e lidar simbolicamente com essa coisa de perder a memória, né? De lidar afetivamente com a própria imagem e tal. Então, eu fiz essas 2 fotos do Gaudério. Foi muito lindo, assim. Aqui o Araquém. A foto do Araquém eu fiz no estúdio e ele falou para mim uma coisa que quando ele fotografava na floresta, ele se integrava à floresta. Eu tenho uma casa no meio do mato e eu fiquei pensando nisso, e aí eu fotografei esse céu e colei nessa foto. Aqui o Armando Prado. Eu não vou falar mais nada, vocês falam os nomes, tá? Bárbara, do Rio de Janeiro. É a Bárbara Kopp. Ricardo Barcelos. O Ricardo, eu gosto muito dessa foto, que ele também gostou, porque ele faz muita fotografia expandida, né? Então, eu fotografei o retrato dele em algumas cópias, piquei e refotografei. Eu me emociono muito com essa foto, porque quando você faz um projeto desse, você se apaixona pelo projeto, né? E você cria uma comunhão muito grande com as pessoas. E ele ficou no meio do caminho, né? Mas ele está aqui. A fotografia de retrato traz isso, né? As pessoas vivem nos retratos. Então, acho que... Quando a gente fez essa foto no estúdio, a gente fez de primeira. O Bob entendeu ali, a gente fez um light painting, eu falei, ok, agora vamos fazer o sobrenome. Aí eu inventei essa foto aqui com ele, eu criei os bobinhos e tal. Ele gostou muito também, eu fiquei em dúvida em qual usar. Aqui eu queria um nicho dos correspondentes de guerra, exatamente. Eu queria trazer e inverter o plano e fundir esses correspondentes nos cenários que eles fotografaram e trazer o olhar deles
junto com a cena, né? O Ian Boechat. É a Defesa Civil. Aqui o Cacalo. Aqui o Cássio. Aí eu fiz um mosaico de Cassinhos, né? Peguei então eu procurei beber na estética dele, vamos dizer assim, né? É um monte de retratinho do Cássio Vasconcelos ali em cima dele. Então essa é a brincadeira de pesquisar a pessoa, de entrar na estética da pessoa, de transmutar ali. Eu brinquei de Cássio, né, no retrato dele. Aqui é o outro que é mais cru. O Chico, boa. Exatamente. Exatamente. Christian Gal. Christian Gal. Ele voltou para o Brasil, ele ficou 7 anos em Berlim, eu acho. Foi meu vizinho. Christian Gal. Não, Christian Gal. Carlos Sirenzi. Aqui eu gosto porque eu fiz essa foto na casa do Cláudio, né? A casa do Cláudio é um museu, né? Dele. E essa foto aqui não tem báscula, né? Essa foto do Rio de Janeiro. E aí eu fiz uma báscula em homenagem a ele, né? Então eu fiz o retrato dele com uma foto que não tem báscula e criei brinquei de Cláudio no retrato dele. E ele gostou. Porque eu queria... Opa, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Foi besteira aqui. Porque eu achei que se eu usasse uma báscula com essa foto aqui, eu ia trazer essa coisa que a báscula traz, de trazer o detalhe do Cristo ali, né, pequenininho, e ia transmutá-lo em montanha também. Ia fazer o Cláudio virar uma montanha. Então, ele nasceu no Rio. Ele é um carioca que... O Rogério Reis me contou um pouco a história, que eles são muito amigos, tal, que o Cláudio se redescobriu carioca ao fazer esse livro, né? Nasceu no Rio, veio para São Paulo, tal. Aqui quem sabe? Boa. Aí o Clício é um cara que deu muitos workshops para mim, para muita gente, né? E eu quis fazer ele com esse color checker, que eu acho que é a cara dele, essa abordagem técnica e mais sofisticada. É isso aí. O Mascaro é uma graça, assim, o Mascaro é uma graça. Ele até reclamou que ele achava que estava um pouco torto. Eu falei, bom, ok, Mascaro, a foto é minha, não é sua. Eu adoro ele. É o Klasnik. É Daniel Klasnik, exatamente. A Carol está ganhando tudo aqui, gente. O Daniel, eu quis unir as duas coisas que movem o Daniel, né? Que é o Corinthians e o trabalho social. Tal. Então, o trabalho com o Padre Júlio. O Daniel que foi. O trabalho com o Padre Júlio. Então, a gente pegou esse cobertor, que é clássico dos moradores de rua, e fez essa cena. O Dante Gaudici. Professor. Lindo, professor. Davi Pfeffer, exatamente. Juca Martins. Quase. Delfim. Delfim. Exatamente. Diógenes Moura. O Diógenes eu fiquei contente, porque o Diógenes eu conheço há muito tempo. Tal, e quem conhece o Diógenes sabe que ele é aguerrido, assim, né? E ele falou, eu vou sair, eu não quero que minha cara apareça. Aí eu criei esse conceito de que apareceu no reflexo. Eu falei, tá bom. E aí ele usou a foto no livro dele, lançou o livro com essa foto agora. Diório, essa foto ganhou o WordPress Foto, né?
Éder também. Edu Simões. Boa. Boa. A Eni Takahashi. É a mulher do Alê? Não, nada a ver. Não. Sempre confundo. Érico Rieder. Boa. Tá 8-8 aqui, ó, tá vendo? Fausto. Eu sei quem é, mas esqueci o nome dele. Vou contar o reloginho aqui. Hein? Feco hambúrguer. Não sei. Mônica está ganhando. Esse é um Art Advisor, que é o Felipe Weg. É um cara que a gente tem que respeitar muito, que é um cara que vende as coisas para a gente. Faz a ponte. Felipe Russo, exatamente. O Felipe, ele trabalha com, tem um trabalho, ele se identificou muito com a foto, com livros e pesquisa de livros antigos, tal. Então, eu achei que tinha. Eu tomei a decisão no começo desse projeto que me deu uma liberdade criativa muito grande. Parece um contrassenso, mas não é. Eu quis aprovar a foto com todo mundo, porque isso me deu a liberdade de fazer o que eu quisesse. E aí o desconforto não é meu, e eu não travo na hora de criar, de fazer essas elaborações. Eu faço o que eu quero e devolvo para a pessoa. Se ela não se identificar, a gente refaz. Então, isso me liberou, vamos dizer assim. Eu acho que você submeter a aprovação da pessoa, nesse conceito, é uma liberdade, porque eu não me comprometo a ficar tentando agradar ou preocupado se alguém vai ficar suscetível ou não, que pode acontecer, né? Esse é o Felipe Hellmeister. Essa é uma foto direta, a sobreposição que a gente fez na hora. Tal. E, Paulo, sobre isso que você falou de ter aprovado aqui. Opa. De ter aprovado, escolhido aprovar a foto com os fotógrafos e fotógrafas antes, me faz pensar numa coisa que eu queria te perguntar. Como que foi essa experiência de fotografar fotógrafos e fotógrafas e pessoas do universo da fotografia? Foi uma delícia, né? Porque a fotografia, para mim, sempre foi um álibi para conhecer as pessoas e os lugares. Simples assim. Eu comecei na fotografia sem ter base técnica e sem ter o verniz, assim, mas com essa pensata de que ela me ia transportar para qualquer lugar. Eu ia conhecer todo mundo, ia viajar pelo mundo. Foi assim. Isso permanece, assim. E conhecer as pessoas que fazem coisas diferentes, fazem coisas melhores, fazem coisas incríveis na área que eu amo, é um privilégio. Então, me sinto no parque de diversões, assim. Agora eu já fiquei nervoso. Sim. Quando eu fotografei o Miro, eu fiquei nervoso. O Miro chegou na minha frente e falou: "Oi, eu sou o Miro". Eu falei: "Eu sei". E eu imagino também que para os fotógrafos e fotógrafas e as pessoas da fotografia que você fotografou também estar em um outro lugar, né? Porque essas pessoas geralmente não são fotografadas, estão do outro lado, né? Estão fotografando. Então, eu acho que para ambos os lados foi uma experiência nova, digamos. Muito legal. Acho que assim, inverter o papel é bom, né? E acho que a maioria das pessoas fica um pouco tímida e desconfortável. Eu também ficaria, porque a gente sabe o perigo que é posar, né? Você se entregar para alguém numa sessão fotográfica, eu acho que é um ato de coragem. Sim, e acho que para você também, né? Fotografar fotógrafos e fotógrafas. Sim, sim. Peraí, estou me atrapalhando aqui, peraí. São Fernando Cavalcante. Alguém sabe? Esse é o Fernando Zufo, que é um cara icônico na publicidade. Ele fazia
pré-Photoshop, ele fazia fusões em cromos, unindo fotografias e tal. Seu Fernando Santos, que ele era restaurador e virou um fotógrafo de fine art. É muito legal que ele foi restaurador há muito tempo e no trabalho autoral dele ele detona as imagens, né? Então, é um processo catártico, assim, eu acho muito interessante. Betina Samaia. Fernando Santos. Ah, esse é o Fernando Santos. Betina Samaia. Pujoca. Ai, que legal. Samelo, Flávio Samelo. O Samelo é muito interessante porque ele devolveu à fotografia o caráter de obra única, né? Porque ele corta os negativos dele e faz uma cópia. É bem legal. Ele aqui. Frâncio, eu fiz um lambe com ele lá no estúdio, colei ele na parede, numa tapadeira. Ah, o Tadeu? Proner. Francisco Proner. Lovely Books. A gente estragou alguns livros para fazer essa foto, mas tudo bem. Chaim. Num ensaio desse grande, eu fico pensando em alguns módulos, né? Então, os correspondentes de guerra, eu estou todos fazendo fusão dos lugares impactantes onde eles estiveram com o portrait deles, né? Um meio a meio, assim. Uma tentativa de devolvê-los a isso. Biló. Ô, Paulo, e esse projeto, ele ainda está aqui? Foi. Ele ainda está em andamento ou ele já se encerrou? Eu fiz 240 fotógrafos até agora, fotógrafos, curadores, críticos e tal, e ainda tem mais uns 3 meses de captação, então não sei onde eu vou chegar, mas está em andamento. Essa aqui é a Gabriela Toledo. Quem é essa? Gabriela Toledo. Gabriela Toledo. Ó, eu adoro essa foto. Graziella Fracaroli. Gessé. Quem é? Gessé. Ah, o Gessé. Essa aqui vai ser difícil. É o Gui Mazzoni, que ele foi finalista do Conrado Verso ano passado, ficou em 3º lugar. Ele é médico e ele faz uma ultrafotografia, ultrassonofotografia, né? Ele, através de ultrassom, ele cria imagens. E aí eu peguei, ele mandou uma obra dele e eu tentei colocar ele dentro desse ultrassom, né? É o Gustavo Lacerda, que fez Os Albinos, né? Eu acho que é o meu livro preferido. Eu acho que esse livro é editado pelo Iatan Carabrava. Esse livro é maravilhoso, né? O ensaio é uma das coisas mais lúdicas. Eu fiz essa alusão e deixei ele negativado, né? Helena Rios. Olha o Hélio aí. Olha o chefão aí. Quando eu fui fotografar o Hélio, é engraçado que depois de quase 40 anos, ele sentou na minha frente, botou o queixo para cima assim, e falou assim, e aí, o que vai ser? Eu falei, nossa senhora. O cara continua mandando. Marcos Hermes. Hudson. Iatan. Iatan de novo. Isaac. Isis. Cláudia. Esse cara tem um trabalho muito incrível. É o João Leuci.
Ele fotografa as pessoas na Cracolândia, imprime uma cópia da 1015 e devolve para as pessoas. Ele vai lá levar para as pessoas. Isso é tudo de gente que ele fotografou e nunca mais achou. Então, achei emblemático. João Machado. João Cuxa. João Weiner. Isso é foto direta também. A gente fez uma sobreposição na hora no estúdio. Johnny Roriz. Johnny Roriz. Jorjão, o cara que eu mais temi na minha vida. Eu estava no Estadão e eu estava rezando para não fazer nenhuma cobertura com ele. João Facas. Bacite de novo. Júlio Bittencourt, é isso aí. Ó, quem que é? Kane. Cláudio Mitodov. Esse é o Laílson Santos, que tem um livro de cacau maravilhoso. A gente quase botou fogo no estúdio, mas a foto acho que ficou boa. Eu fiquei muito curiosa para saber como que vocês fizeram essa foto. Botou umas panelinhas com algodão e benzina. Bem básico. Aí deu essas duas fotos. Laila. Esse é o Léo Ramadinha. Léo Wayne, com seus livros de fotografia, seus catálogos. Luca. Lence. A plateia é boa, hein? Pô. Luciana. Candzani. As duas fotos. A foto é simples, na verdade. É só invertir o plano, né? Que ele está de lado. Um aquáriozinho pequeno do estúdio. As duas. Quem é esse? É o Candzani também, Luciano Candzani. Que trabalha muito nessa coisa da meia água, né? Nos trabalhos dele e tal. Lucrécia. Luiz Crispino. Olho Torto. Olho Torto é um cara incrível. Ele tem um perfil... eu não conhecia ele. Ele é um arquiteto que virou laboratorista e fotografa a noite de São Paulo compulsivamente. Assim, é incrível o trabalho dele. Quem é essa? Ai, que ótimo. A eterna musa do jornalismo brasileiro. Maravilhoso. Marcelo Greco. Esse é o Marcelo Preto, que é um advogado que lida com direito autoral. A gente fez com uma lanterninha piscante também, isso aí. Márcia Mello. Márcia Mello. Scavone. Lorenzo Scavone. Seu Marcos Chaves. Marcos Stimayer. Marcos Stimayer. Marcos Ribeiro. Marcos Varanda. Maristela Colucci. Quem é essa? Quem é essa? Essa foto está muito boa. Eu falei para a Marlene que eu queria botar ela num lambe colada num lugar de periferia, né? Que eu acho que é muito condizente com toda a carreira dela, todo o ativismo e tal. Eu gosto dessa imagem. Nassau, meu amigo, querido. A Maureen foi muito legal, porque ela foi no estúdio num dia que foram vários fotógrafos, foram o Leruaro, o Luiz Crispino e tal, e fiz o primeiro ensaio dela. E a gente fez em 15 minutos, não queria cansá-la tal. E ela me deu uma aula de edição, porque ela pegou e falou, quero ver as fotos. Aí ela olhou tal, falou, eu quero essa foto porque eu não estou estetizando o personagem ali, o indígena. E ele está olhando para você, eu estou com mais reverente.
Depois ela olhou e falou assim, mas eu não sou essa pessoa, eu sou alegre. Eu quero essa foto. Então foi muito legal. Aí veio o Luiz Crispino e ficou 3 horas para montar a 8x10 para a gente fazer a foto, e ela olhando, só olhando para mim. Quando acabou, eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui. Você gastou 15 minutos comigo e 3 horas com ele. Esse retrato dela. Maurício Simonetti. Roberto Linska. Milton Guran. O Guran mandei uma primeira foto para ele, que era só um díptico, que era uma foto negativa e positivo. E ele devolveu, falou assim, acho que fica um pouco maniqueísta. Aí eu fiquei pensando na coisa do antropólogo, tal, de todas as raças, todas as cores, tal, e criei esse conceito para ele. Aqui o Milton Montenegro, que ele tem 13 graus de miopia, tal, ele trouxe todos os óculos ali de brincadeira, e acabei fazendo essa fusão. Aqui o Miro, eu tremi na hora que eu fiz o Miro e falei, caramba, o que eu faço com esse cara? Eu vou me livrar dele, vou fazer um retratão aqui clássico e depois eu resolvo. E fiquei com um abacaxi 3 semanas para ver o que eu ia fazer. Aí cheguei nessa solução e ele adorou. Falei, ufa. Quem é essa aí? Olha minha madrinha aí. Marcos Prado. Marcos Muse, 3D. Ana Moraes. O trabalho autoral dela é muito legal, porque a Ana ela é a prova de que você pode se reinventar e pode ter um trabalho autoral consistente. Ela fez 1000 capas de revistas. É uma coisa absurda, com aquela estética super retocada, não sei o que e tal. De repente ela chega com um trabalho super mais que coerente, né? Ela tem uma relação umbilical com o trabalho que ela faz, né? É uma opção de vida, é maravilhoso. Nairo Barbosa, que faz essas fotografias com pós-produção. Seu Nelson Xavier, que é um fotógrafo de estilo e um grande parceiro meu, amigo. Nelson Kohn. Nicole Heiniger, que é filha do Andrés, que hoje em dia é uma fotógrafa muito relevante de moda e publicidade. Opa! Quem é esse cara aí? Gal. O Gal dá para fotografar 10 vezes, né? Você pode 10 ensaios, você faz 10 fotos diferentes. Okay, e como que foi pensar nesses nomes, nesses tantos nomes aqui? Nesses tantos nomes que você fotografou até agora e ainda vai fotografar? É uma grande diversão, né? É um mergulho. O Fernando Costa Neto fez a produção e ele conhece muita gente, e eu não conheço. Então, para mim foi um aprendizado ter alguém que tivesse uma visão mais macro da fotografia brasileira, coisa que eu não tenho. E me apresentou muitos nomes que eu não conhecia também. Então, eu faço o dever de casa como eu faço nos outros trabalhos. Eu sempre pesquiso a pessoa antes de conversar. Eu sempre pesquiso e depois converso. Em alguns casos, são exceções. O Paulo Marcos eu fiz direto, a gente nem conversou, mas eu já conhecia ele. Mas geralmente eu pesquiso e converso antes para a gente chegar puxar um fio da meada ali de alguma coisa, entendeu? É um pouco isso. E você, a maioria dessas fotos foram feitas no seu estúdio? Você foi até outras cidades, até as pessoas? Eu fiz tudo no meu estúdio e algumas coisas no estúdio do Rogério Reis, no Rio de Janeiro, e algumas poucas fotos abertas, em cenários. Agora eu estou começando a sair do estúdio e estou começando a produzir uma série de fotografia expandida, que demora mais, que eu estou ampliando fotos, recortando, colando, não sei o que e tal. E não tenho esse material pronto ainda. E estou fazendo algumas fotos ambientadas, né? Como eu já fiz algumas no Rio de Janeiro. Essa aqui é o Zalima. Opa, está repetido. Marta, está repetido. Jurandir. O Jurandir. Jurandir. Deixa eu ver. O Pablo. O Pablo, eu mandei a foto para ele e ele falou assim, dá para fazer outra? Eu estou um pouco mafioso. Eu falei, essa era a ideia. Aí ele... O Iatan que está fora de contexto. O Paulo Ita, que é uma foto direta também, a gente fez com uma lanterninha.
Essa é o Paulo Herkenhoff, que eu fiz lá no Rio. E eu fiquei contente porque tem a ocupação Paulo Herkenhoff aqui. O Itaú me ligou e falou assim, ele quer a foto da ocupação. Eu falei, você topa? Eu falei, claro, né? Aí a gente ampliou, tá lá, então a cópia é 50x50, tá super linda, tal, e vai ficar para ele. Tá na exposição. A gente colocou essa semana. Paulo Mancini. Opa! Quem será Quem é que esse? é esse? Quem é esse cara? Paulo Pinto, com a camisa autografada por todos os jogadores. Paulo Vai. Antônio Milena. Pena. O Pena, eu fiz ele com uns manequins. E ele odiou a foto. Aí eu criei outro conceito que eu acho que é mais... eu bebi mais na fonte do que ele faz, né? Da produção dele e tal. Pio Figueroa. André Penteado. Está repetido, está repetido. Renato Soares. Renan, ele tem essa coisa de fazer o infravermelho, né? E eu tentei recriar isso com uma foto externa. Exatamente. Tem mais gente que mora por ali. Tem mais gente que mora por ali. Aqui é o Stockler. Renatão. Aqui já foi, aqui já foi. Ricardo Rojas, da Mobigrafia. Ricardo Teles. Que já foi, está acabando. Roberto Secato. Esse é um colecionador. A coleção dele. Roca. Sou Rodolfo Mello, um tratador de imagens. Zain. Rodrigo Braga. Rodrigo Braga. Eu adoro essa foto. Essa é the best. Carlos Drummond de Andrade. O Rogério. Isso que motivou a fazer a foto ali, né? Tem uma metalinguagem muito legal nisso, que o Rogério virou a foto da foto dele, né? O Ronaldo Entler. Ronaldo Fraga. A Rosa foi muito legal. A Rosa é aquelas presentes da vida, assim. Ela passou horas no meu estúdio, olhando meu portfólio, fazendo análise crítica, me ajudando. Era muito legal. E a gente trocava mensagens, assim. Então, uma pessoa ficou pelo caminho, mas está aí. E eu fiquei muito contente que ela adorou essa solução, assim, que eu brinquei com ela, falei assim, eu vou fazer você, botar você dentro de uma obra inspirada na Tarsila. Ela falou, não estou entendendo nada, mas vamos lá. E aí outra imagem dela. Aqui o Rubens. Eu brinquei que o Rubens trouxe essa coleção que dá vontade de assaltar ele, né? Porque dá vontade de levar tudo para casa. E eu vi que os fotógrafos botavam um nome e o nome do estúdio. Aí eu botei o retrato dele aí e botei meu nome. Nos transmutamos. Aí tem essa foto, a princípio é essa foto que eu estou usando, que eu acho que é essa história dele do investigador ali e tal. Rui Mendes. Rui Teixeira. Simoneta. Sérgio Burg. O Sérgio foi osso, porque assim, lidar com o Sérgio Burg não é fácil, né? O cara tem um embasamento gigante e tal.
E eu mandei uma coisa, eu quis caprichar muito, e eu mandei um negócio muito ousado para ele. E ele assustou. Aí ele falou, vamos abaixar um pouco o tom aqui e tal. Aí eu fui para um jeito mais conservador e fiz esse daguerreótipo e tal. E ele é super técnico, né? Ele falou assim, o daguerreótipo, dependendo de como você olha, você vê o reflexo e tal. Então, foi quase a 4 mãos isso. Foi muito legal. Esse cara ganhou todos os prêmios de fotografia agrícola, de Londrina. Eu fiz foto remota, eu fiz a foto dele via celular, o rosto dele, ele me deu uma foto do arquivo dele e fiz a fusão. Como ele chama? Eu também esqueci agora. Paraná? É de Londrina. Ai, putz, eu sei quem é. Roberto Seton. O Seton é aquelas coisas que você fotografa um amigo, a abordagem é diferente, né? Eu fiz um relicário do Seton, né? Sheila Oliveira. Está acabando, Silvio Frota. Aí o Silvio eu fiz essas 2 fotos. O Simonete daqui. Sofia Fã, do Itaú Cultural. Eu gosto muito esse retrato, foi muito legal. O processo para chegar nessa composição é o Thiago Nogueira, do IMS. Eu gosto muito, acho que tem uma complexidade interessante. Tina Gomes. A Tina foi muito legal, ela foi muito generosa. Eu falei, eu quero fazer a sua pele que está... Ela tatuou a fotografia na pele dela, né? E tem essa coisa da genialidade da loucura da Tina, que eu acho que eu quis fazer esse negativo para a gente fugir, assim, um recurso visual que eu acho que tem conceito. Luca Meola, Tony Pires, Old Fashion, Tuane, Tuca, a Inês, Odemir. Ele gosta mais dessa foto aqui. O Valdir foi o primeiro cara que eu fiz para o projeto, foi o Valdir Cruz, Vitor Afaro, Vitor Cola, William Silveira, William Gadiloni, Willy Biondani. É isso. Faltaram uns 50 aqui, mas tem muita gente que está brava comigo, porque eu fotografei muita gente, não postei, não editei ainda, tem uns 50 pessoas para editar, está falando com a Carol. Por que você não fez a foto do Léo Santana? Você falou para mim. E muita gente eu não fiz ainda. Não conheci ainda. Bom, depois do Paulo, né, fica difícil. Eu, humildemente, vou ter alguns retratos só de brincadeira, assim, para te homenagear, um tributo a você. Ó, começar com esse que a gente fez a foto, né? Bom, daqui onde eu estou está meio vermelho, mas não sei se é a luz. Isso, assim, um pouco também do que eu vou falar no workshop, porque também tem a ver com cumplicidade, né? Essa foi a primeira foto que eu fiz. No primeiro dia que eu fui lá, claro, sempre, né, com a câmerazinha dentro da bolsa, foi a primeira foto que eu fiz. A primeira era um domingo. Era um domingo. A Luana Muniz foi me apresentar e tal, e esse trabalho, só para fazer um parêntese assim, eu conheci a Luana Muniz e a gente teve uma empatia, uma identificação na hora e tal, que é coisa mesmo de pele, de bater o santo, e foi total, deu match ali total antes dessa palavra existir. E ela falou, olha, o que você quiser. Eu falei para ela, eu tenho um fascínio por travestis, eu já tenho um fascínio um pouco
pelo underground, o bom underground, assim, né? E ela falou, as portas estão abertas para você. Só que eu trabalhava na Folha nessa época, enlouquecidamente, porque era uma sucursal. Eu não tinha horário. Muitos anos eu fiquei sozinha, né? 4, então não tinha condição de... Eu falei, Luana, eu não tenho condição de me entregar a esse trabalho como eu imagino, como eu acho que mereceria e tudo. E a gente esqueceu. Depois, alguns anos depois, eu saí da Folha. Ela chegou a me convidar, ela fazia os covers, né? De shows. E eu fui nos 2 shows dela, achei incrível e tal, mas eu não podia fazer na hora. Aí, quando eu saí da Folha, um dia a gente se encontrou, por acaso, e fomos tomar um café, e ela falou assim, poxa, você não quer mais fazer? Eu, claro que eu quero. Ela falou assim, olha, as portas estão abertas para você não quer ir lá e tal? E era um domingo, tomar um café e tal, conhecer as meninas. Eu, claro. Aí eu fui com a ideia de nem fotografar e tal, e isso foi em 2011. Mas sempre estava com a câmerazinha lá, e aí a gente estava conversando, sentado e tal, assim, quando assim, outro parêntese, né? O Sebal, acho que não está aqui, eu acho incrível que ele falou, né, de dar voz e de dar uma voz mais potente ainda. Eu, desde o começo, não queria dar voz, eu queria dar um corpo. Eu justamente queria dar um corpo. Um corpo, ao mesmo tempo, eu queria mostrar a beleza e a sensualidade que eu via, que eu sabia que existia, de outros trabalhos, um trabalho para mim, e que não tem nada a ver com o meu e tal, mas que eu li aquele livro, é um trabalho do Hugo Denisard, que morreu há alguns anos, é um trabalho sensacional. Ele era um fotógrafo e um psiquiatra, todas as duas coisas, assim, de um nível, de uma excelência muito grande. Ele tem outros trabalhos incríveis, e ele tem um livro sobre travestis, com textos incríveis, que só dá para encontrar em sebo, enfim. E eu até queria ter conversado com ele, mas ele morreu, assim, estava começando a fazer esse trabalho. Enfim, e quando a Fabiana, que é essa moça, cruzou os braços, porque a Luana me perguntou, o que você quer? Eu falei, Luana, eu só sei o que eu não quero, coisa que eu teria feito para jornal, provavelmente, em meia hora, e ia ficar por aquilo mesmo. Não desmerecendo nem um pouco minha trajetória toda em jornal e na Folha, no Rio, os quase 11 anos que eu fiquei lá, mas eu falei para ela, o que eu não quero é uma travesti numa janela de um carrão parado, arrumando ali um programa. Era tudo que eu não queria. Eu falei, isso eu não quero. Aliás, eu não queria. Eu falei assim para ela, olha, eu gostaria de fotografar o cotidiano, o daily life, né? O dia a dia. Mas quando a Fabiana... Ela estava sentada, assim. Quando ela cruzou os braços, eu falei, é isso que eu queria. Os músculos, os seios, as curvas, a cintura e a sensualidade que eu vejo. Mas aí vem a cumplicidade, porque eu falei, eu posso fazer uma foto sua? Ela falou, não, hoje é domingo, está de folga. Todas as meninas que eu fotografei trabalhavam com corpo, sabe? Elas eram garotas de programa e tal. Ela falou, não estou montada, e muito vaidosas, muito, né? E ela falou, não, meu Deus, eu não estou montada, eu estou de folga. Eu falei, se eu não mostrar o seu rosto? Ela aí pode. Eu sou péssima de estúdio, não sei, mal sei usar flash. Nosso querido amigo Alexandre Santana já tentou me ensinar várias vezes. Mas... Só que eu dei muita sorte, porque o Casarão já era um estúdio, assim, porque essa era a parede. A parede era essa, não tinha luz, assim, no máximo, né, puxado, e assim, 1.600, mais ou menos. E aí, eu só pedi para ela levantar, e eu não mostrei o rosto, e isso foi o primeiro dia. Então, essa cumplicidade nunca
foi quebrada, nunca. Ela permeou o trabalho e foi fundamental. E essa acabou sendo uma das fotos mais importantes assim do trabalho e tal, e não precisou do rosto. E eu já vi você falando que essa foto, desculpa, parece ela que eu deu, ela deu o tom do projeto, né, para você. Essa primeira foto, ela deu o conceito que você queria seguir dali para frente, é isso? Deu quando exatamente, né? Porque é um corpo masculino e feminino ao mesmo tempo, tem esses músculos do braço, né? E o que eu falei, né? Tem os seios lindos, tem a cintura e tem a delicadeza, a sensualidade, né? E uma masculinidade também, por que não, né? Então, é aqui que eu vou, Paulo. Eu vou passar um pouco mais rápido. Assim, essa foi uma foto de um dia que tudo deu errado. Tudo. Não, foi assim. Eu ia, acabou dando certo pela sorte e pela... Essa é a tiazinha, ela ficou minha amiga e ela trabalhava já nessa época. Ela fazia alguns programas, mas ela já trabalhava nessa época no Teatro Rival. Hoje ela tem um emprego formal e, assim, eu comecei esse trabalho em 2011 e é legal falar que de lá para cá a Luana dizia: isso é muito graças a você e tal, você contribuiu muito, mas eu não acredito. Acho que, né, é uma questão da sociedade, né? Porque hoje a gente vê mulheres trans, juízas, professoras, deputadas maravilhosas, não sei se pode falar fodonas assim, porque está gravando, mas tipo Erika Hilton, eu acho sensacional, e outras, né? Então, assim, nessa época que eu fotografei, tinha muito, assim... É claro que também, como o Seba falou muito, e de outro ambiente, mulheres trans presas e tal, e de todo o preconceito e de toda a dificuldade, as mulheres que eu fotografei, sempre, né, eu já falei isso em outras vezes, assim, dando entrevistas, tudo, existe... É um mundo marginal propriamente dito, porque envolve violência masculina enfim, sobrevivência delas, que às vezes neste mundo muito, né? Porque a Lapa não é só, né? E nem todas têm a força de Madame Satã, digamos assim, né? Então, mais é um mundo mais ainda à margem, porque a sociedade as coloca muito à margem, né? E outra coisa também que o Seba falou, né, que muitas... A família não sabe onde está. Então, outra coisa, a única coisa que a Luana me pediu, a única coisa que eu te peço é que você não fotografe ninguém que não queira ser fotografada, porque muitas a família não sabe sequer onde está, ou se está, sabe, viva, morta, se está se prostituindo, é muito difícil. Bom, então essa é a tiazinha, e eu tinha marcado, eu ia num lugar que eu acabei nunca indo, que era uma festa que se chamava Quarta Trans, uma festa lá no Rio, Quarta Trans, que eu acabei não indo. E eu marquei com a Valéria numa praça ali na Lapa. E ela não apareceu. E, infelizmente, porque ali começou uma história dela muito complicada, com drogas, de acabar numa Cracolândia, no Rio. E ela era uma que tinha família, que a família sabia onde estava, nunca foi expulsa de casa, nunca apanhou do pai, porque... sabe, porque usava um vestido, sabe? Mas, enfim, e ela não apareceu.
E a tiazinha, que também eu tinha muita cumplicidade com ela, muita, sabe? A gente andava muito junto. A tiazinha tinha uma vida assim, né? Como eu falei, um emprego já formal e um equilíbrio ali emocional e de vida e, enfim, entre todas né? Eu não sei dizer agora, né? Não sei, mas de vidas ali da Lapa, eu acho, sei lá, enfim. E ela queria pegar essa bolsinha dela. E eu falei, vou embora, tiazinha, vou embora. Eu já estava chateada, porque eu tinha levado um bolo mesmo. Não, vamos lá em cima comigo, eu quero pegar minha bolsa, vamos lá em cima, vamos lá em cima, vamos lá em cima. Eu, ai, tiazinha, que preguiça, isso no caso não. Tá bom, aí eu fui. E eu não conhecia esse cenário, porque, às vezes, também mudava de um dia para o outro, ou elas tinham sido presas, ou várias que eu fotografei já morreram. E vocês vão ver a foto depois desse quarto. Ele era fechado com um colchão. Esse trabalho se chama Mendes Sassen, que é o endereço, mas quando o Lucas Lenz me convidou na pandemia, ele fez o Pandemics Books, logo no começo da pandemia. E, assim, foi tudo feito virtualmente, com diagramador, com diretor de arte e tudo. Enfim, e a capa, e eu botei o nome de Cinderela por algumas outras fotos. Enfim. Aí, quando eu subi, que ela passou, e que eu vi essa parede verde com essa luz vermelha, e ela passou, foi só eu esperar ela voltar. E, se não desse certo, eu ia pedir para ela passar várias vezes, porque eu não estava fazendo nada factual. Só que ela passou e a foto deu certo. Assim, porque, bom, enfim, eu não quero me alongar muito. Ô, Carol, e quanto tempo que você... foram anos você ficou frequentando o Casarão? Eu fiquei... A exposição que a Mônica Maia fez... Primeiro foi no Rio, em 2013. Eu comecei em 2011. Em 2013, temos que falar dele também, que é o Fernando Barros e Silva, que foi da Folha de São Paulo e que era editor da Piauí, e que eu não conhecia nem ele pessoalmente, porque eu ficava na Folha no Rio, e ele soube desse trabalho, ele quis ver, inclusive ele tinha, num número anterior, eu acho que tinha sido a Laerte, a capa, uma matéria incrível e tal, e ele era o diretor da revista, que era no Rio nessa época, e ele foi incrível. O Fernando foi incrível. Ele foi à Lapa, ele convidou a Luana para almoçar, nós almoçamos no Capela, ele conheceu todas as meninas, ele não quis escrever nem o abre da matéria, ele falou, eu não quero interferir em nada, em nada. Ele falou, a única coisa que eu quero é o nome delas e tal, e assim foi feito. E foram 9 páginas eu nunca tinha sido tratada assim, bom, em jornal, né, com todo respeito, mais uma vez, ou não. Às vezes a gente chegava da rua, a gente nem tinha ido fotografar e o buraco já estava lá diagramado, não é? Ué, mas a foto é horizontal, não é? Mas o buraco é vertical, já está lá desenhado, podia ser um navio, sério, podia... E estava... Enfim, o Fernando convocou lá a diretora de arte para o Rio de Janeiro, como se fosse uma leitura de portfólio, num mesão. E foram 9 páginas. E aí eu ia fazer a exposição numa galeria que não existe mais. Não existe mais um fotógrafo, que nem era fotógrafo, enfim, que eu conheci num curso do Marcos Bonisson e tal, e uma galeria muito legal. O Éder Chiodeto, também gostaria de agradecer ele aqui, ele disse que vinha, mas não deve ter podido, foi o curador, e eu mudei a data porque o Fernando me pediu
para que a abertura da exposição no Rio fosse no dia que a revista estivesse na banca, que ele queria levar. Isso aí, essa galeria era muito legal, era debaixo ali do Hotel Sofitel, e, enfim, e foi, por acaso, acho que onde o Silvio Frota se hospedou e desceu ali para dar uma volta naquele... dos antiquários, né, que é o Cassino Atlântico, e viu as fotos. Enfim, mas eu não quero me alongar muito. Essa foto foi muito negociada. Quando eu vi um cifrão, ela morava na Itália, ganhou muito dinheiro. Quem, assim, né, não se perdeu, não é uma palavra que eu quero dizer pejorativa, mas nessa à margem do mundo, de Lapa, de drogas, de violência, de bebida, de uma lacuna que fica, na verdade, assim, de interrompimento de estudo e, consequentemente, oportunidades, e, de repente, onde a prostituição acaba sendo um único caminho, ou acabava, né? Eu acho que é para isso que a gente está aqui, sabe, para virarem deputadas, juízas, professoras, ou, enfim, ou como a Luana, se prostituir quando e, se quiser, como era o que ela fazia, e ela gostava, ela gostava, mas como opção já de uma vida, sabe? E não ter que, sei lá, estar sujeita a apanhar, a ser maltratada e tal, como muito acontece. Então, essa foto foi muito negociada. E essa, mais uma vez, é uma luz natural. Os azulejos não é mais assim, o casarão não é mais assim. Até os azulejos, o piso hidráulico não é mais assim. E o casarão ainda existe dessa forma? O casarão existe, e eu vou voltar a fotografar lá. A Luana morreu há alguns anos. É isso que eu ia te perguntar. Depois que a Luana morreu, você tem contato com alguma das meninas ainda? Como é que é isso? Essa é a que me deu o bolo. Foi a Valéria, que ela me deu o bolo, mas a gente saía muito para comer pizza. Foi o da Quarta Trans. Eu estava contando, né, a história. Eu conheci o casarão, essa luz toda belíssima, é porque o casarão estava em reforma. E era um casarão, né, antigo, de 1910, se eu não me engano. E então, como vários casarões que a gente vê aí na televisão estão despencando porque, né, a prefeitura e o IPHAN dá o recurso, mas a prefeitura não dá o dinheiro, e muitas são heranças, esse, no caso, era um leasing, mas é caro restaurar casarões tombados, é caro, né? Então, muitas vezes acaba... E aí o cara que estava fazendo, e estava sem o telhado, então entrava uma luz maravilhosa. E essa da direita é um sucesso na Itália, sabe? Ela conduziu, e é linda de morrer. A outra é a Valéria, mais uma vez. Ela, na época, ela já estava na abertura da novela Avenida Brasil. Avenida Brasil, é a Chau. Ela mora na Itália desde essa época, deve estar rica, porque ela tinha assim, sabe, uma consciência, ela tinha um namorado, tudo certinho, né? Então ela sabia. Aqui já era num show, na Turma OK. Quem é do Rio de Janeiro deve... A Turma OK é um lugar, é um clube gay, não é um clube trans, mas é um clube gay, muito tradicional do Rio de Janeiro, que tem mais de 50 anos. É muito interessante. A Chau, de novo. A Chau, ela estava se maquiando esse dia, e aí, olha, essas eram as paredes, né? Tinha essa estética que eu, em momento nenhum, nada que eu fizesse
pudesse ter alguma margem de depreciação, ou de pejorativo, ou de, sabe, mas ela se maquiou. A Shaw era uma mulher muito interessante, e ela deve estar muito mais, porque ela era bem menina. E ela se maquiou, e depois ela me falou que isso era um estado de espírito, essa maquiagem prateada, era quase como tem, né, a língua inglesa traduz o blue, né, por uma coisa também muito... uma certa melancolia, né, e que não é uma depressão, né? E pelas fotos a gente percebe que o casarão tinha umas cores também, né, que ajudavam muito nessa. Todas as nessas paredes, imagens. essas eram as paredes. Hoje em dia não é mais assim, está cheio de pôster e tal. Quando eu fico pensando que eu vou voltar a fotografar, eu não sei Qual nem... foi a última vez que você foi lá? Eu assim, né, eu acho também que a cumplicidade, ela envolve uma coisa que para mim era muito importante. Na pandemia, eu fui fazer a contrapartida, que não era mais, se eu vendesse uma forma, não era mais cesta básica, não era mais assim como eu fazia, assim, ou se eu vendia foto e a Luana ficava com 50% e tudo, enfim, até 70%, enfim, isso não importa. Mas, na pandemia, elas não podiam trabalhar. Aí, a coisa era séria. Então, aí tem toda a história que eu estava contando. Quando eu fui lá, tinha um menino que era irmão do cara que era o empreiteiro, que estava fazendo o telhado, tudo. Era uma família toda certinha. E ele chamava Darlan. Era um menino que vivia lá, ele devia ter 15, 16 anos, e ele era, né, assim, visivelmente, seria um menino gay. Só que não. E ele amava a Luana, amava, e ele já tinha, sei lá, depois de um tempo, adotado. Ele se chamava Darlan Muniz, ele adotou. Só que, hoje, ela se chama Darla Muniz, é uma travesti, é muito jovem, e não é à toa que ela escolheu ser Muniz. Acho que você poderia falar, inclusive, da Luana Muniz, que, para quem não sabe, que a Luana ela era a pessoa que cuidava do casarão, era a dona do casarão, de quem você se aproximou, não é? Sim, a gente se conheceu através de um amigo em comum, tem uma foto dela. Essa talvez tenha sido a última vez que eu fui realmente fotografar, assim, que foi 2017, no Réveillon, que eu liguei para a Luana e falei assim, Luana, eu queria ir aí e tal, dar um beijo em vocês, era dia 31. Falei, mas as meninas só vão sair lá depois de meia-noite. Aí eu falei, não, mas eu só quero ir dar um beijo e tal, não sei o quê. Ela falou assim, Carolina, você não tem amigos, não? Eu falei, não. Ela falou, é noite de Réveillon, você não tem nenhuma festa para ir? Eu falei, não. Minha mãe já tinha morrido, eu ia passar realmente meia-noite com meu pai. E essa foto que foi para uma exposição do Diógenes, né? Essa foi uma festa. A Luana, ela tinha uma coisa muito também, junto com a Alcione, ela não aparece muito, mas eu vou falar aqui da Alcione, elas têm um projeto social muito importante, assim, não só... A Luana foi uma... Eu não conhecia ela na época, claro, anos 80. A Luana cuidava de travestis com AIDS terminal dentro de casa, que não tinha nem, sabe, se já era um estigma, sei lá, podemos dizer aqui, até para um Cazuza, não é mesmo? Você imagina para uma travesti velha da Lapa ou jovem. Então, a Luana sempre teve esse trabalho. Essa foto também foi de 2017, mais ou menos. Na última exposição eu não trouxe a foto, porque eu fiquei meio assim, porque o Diógenes, que é um nu frontal de uma menina que eu conheci, a Gabi,
que também, depois, na pandemia, a gente se reencontrou. Eu fotografei ela, e até são fotos que... Tem 2 fotos que a Gláucia me pediu, que estão em Paris, num Photo Bridge, que é uma coisa do evento França-Brasil, Brasil-França, enfim. Enfim, que também... Essa foto foi a... Eu adoro essa foto. Essa foto foi difícil fazer. Essa não foi fácil, não, porque a luz sempre era meio baixa, e para pegar o sapatinho do jeito que eu queria, né? Porque essa era a escada. E aí, um dia, porque a luz mudava, os cenários mudavam, porque mudavam os quartos. Então, essa é a capa do livro do Lucas Lense, da coletâneazinha lá que ele fez. Zinha não, Zinha era só eu, né? Porque só tinha fera lá, e tipo Cristiano, mas todos que você fotografou estavam lá. Hã? E aí eu botei o nome de Cinderela, porque era o sapatinho de cristal. Essa é a Luana Muniz. Nem é uma foto assim, então, mas é sempre uma homenagem. Essa é a Luana. E, quando ela estava no hospital, já morrendo, entubada, quem estava lá, no dia, eu fui visitar ela, e a Alcione estava cantando para ela na UTI, ela entubada. Que ano que ela morreu? Antes da pandemia. Eu fui no último show dela. Acho que foi 2019. 15... Espera aí. Um pouco antes da pandemia, 18 ou 19, 18, eu acho. Eu juntei uma série, uma coisa assim... É difícil fazer uma seleção para um trabalho, para mostrar aqui, assim... E, então, aí eu estava vendo umas fotos, aí eu resolvi fazer umas sequenciazinhas assim que eu nunca tinha mostrado, tipo, assim, pode-se dizer que são retratos em tributo ao Paulo Vitale. Olha o banheiro como era, gente. Hoje em dia, e pode-se dizer até, porque eu detesto pejorativamente, é gourmetizado o casarão. Tem até uma... Essa sempre teve nas séries, todas as exposições. O Carol, e a gente pode dizer que depois desse trabalho, desde esse trabalho, a causa trans e travesti também virou uma causa para a sua vida? Sem dúvida. Eu acho que já era sem eu saber, porque a palavra que eu usei para a Luana não foi eu adoro. Eu falei, não, eu sou fascinada. Eu sou fascinada. Então, assim, com certeza, né? Com certeza. Vamos. Olha, essa era uma menina incrível, a Júlia, e essa foi uma que ela morreu, infelizmente. Porque, cara, é difícil. Ela tinha 19 anos, ela era incrível, ela era linda, e ela sempre ganhava o dinheiro. O sonho dela era botar os seios, né? Era fazer um como é que se diz isso? Um implante. Mas ela sempre acabava usando o dinheiro do implante para se drogar e tal, para não sei o quê. E, putz, ela ganhava, e ela tinha um histórico e uma postura muito violenta. Ela respondia muito a esse mundo, ela não tinha uma capacidade, até talvez por ser muito jovem, ela não tinha uma maleabilidade, uma capacidade de ser doce como algumas, ou não tão violenta. Um pouco... Eu botei essas fotos dela PB, porque eu gosto dessas fotos dela PB. Essa responde a sua pergunta. Isso foi em plena pandemia. Existe a Casa NEM. Ela é deputada, desculpe, Indianara.
a Andianara, ela não, acho que ela não se elegeu, né, Paulo? Eu falo para o Paulo porque é o Paulo que... e ele conhece, e, assim, a Indianara, ela tinha uma questão diferente da Luana, por exemplo. A Luana, pode-se dizer até que ela era mais assistencialista nessa questão da ajuda, do trabalho dela. A Indianara, ela já ia mais... Está acabando? Já estou falando. É que a gente tem pouco tempo, acho Ih, que a gente. gente poderia ir passando e conversando Então para a vamos gente passando. não... Esse é o meu afilhado, que já era uma causa e virou uma causa mais ainda, porque... vamos passando, né? Então não vou mais... esse... Para a gente poder dar tempo de abrir para as perguntas, né, Ixi, Érica? caramba, então vamos... Aí o meu trabalho de praia, de celular... eu tenho também um fascínio pelo duplo, né? Eu acho que é uma coisa muito de fotógrafos. E uma ligação muito forte com a praia, né? No seu trabalho fica muito evidente isso. Esse é o Joelito. O Joelito é o meu afilhado, ele me escreveu um belo dia pelo Facebook, eu respondia todo mundo, qualquer pessoa, e ele falou, eu sou do Maranhão, estou indo morar no Rio, e sou louco pelas suas fotos, o meu sonho é ser fotojornalista, mas eu não sabia se era preto, branco... Só eu respondi ele, só eu. Ele escreveu para várias pessoas. E ele tem um trabalho maravilhoso. Bom, a única coisa que ele não vai ser é fotojornalista, o sonho. A única coisa que ele não vai ser. E ele é um afilhado meu da coisa mais improvável possível no mundo, porque é totalmente improvável. Mas, então, e se eu já era aquela coisa, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E se eu já era, virou mais uma causa... Aí um pouco da prainha, aí volta um pouco da praia, meus retratos que eu tento fazer sem... Bom, esse é outra paixão minha, que são cavalos. Isso é a Praia do Rosa, um pangarezinho, e eu... Enfim, esse é o Joel, então... Essa é a capa do livro Prainha, que eu agradeço a Mônica Maia e ao Valdemir, que está lá em cima, mas eles tiveram a ousadia de escolher aquela foto, o que deu todo o tom inusitado e moderno e muito... que eu agradeço. Poderia ser uma foto boba de um surfista qualquer, da Monte dos... Enfim, isso eu fotografo de celular, a praia e... Enfim. E você tem uma relação muito intrínseca, né, com o Rio de Janeiro, porque nem todo fotógrafo tem essa relação com a sua cidade, com o lugar onde vive. Fotógrafa tem essa relação com a cidade onde nasceu, onde vive. E você tem um envolvimento muito emocional com o Rio de Janeiro, né? Isso, pelo menos, fica muito evidente. Essas foram fotos que eu fiz para a Folha com uma maquininha, mas eu vou passar rápido, porque não vai dar mais tempo. Um pouco do Carnaval. Bloco das Piranhas na Rocinha. Amo de paixão. Amo. Vi no jornal. Aqui, sei lá, só um parêntese para falar também da cumplicidade. Isso fica para o workshop amanhã. São fotos que eu não posto. Eu tenho uma cumplicidade, às vezes, até um pouco comigo. Eu não tenho lugar de fala na favela. Eu não tenho opinião formada. E vocês viram o que aconteceu semana passada, no Rio de Janeiro. E eu frequento favela, eu adoro, eu tenho muitos amigos em favela. Eu fotografo... Lula, tchau. Esse é os bate-bolas. É a causa feminista também, por que não? Meu Cuba, que eu adoro. Então, mas eu queria dizer que eu não posto aquela foto de uma menina na Rocinha com uma arma, que é uma réplica ou é a referência, porque eu não... Nem isso eu posto. Nem isso, porque... Essa foi a única foto que eu postei de arma. E eu tenho que agradecer assim, meu querido, o Gui Veloso, que é um grande fotógrafo. Isso, então, nem pensar. Esse cara posou para mim na pandemia. E muito menos isso, que eu só vi depois que eu abri
Eu fotografo bate-bolas há muito tempo. Eu nunca vi um bate-bola sair com um fuzil na mão. Quando eu abri a foto... Bom, primeiro que era tipo ali 60-28, ele sai a 1000. Quando eu vi, essa foto, ela poderia ser, né? Quantos likes, muito menos isso que me choca mais ainda. Isso é um tratado sociológico, antropológico, talvez o Gurã. Isso são réplicas, é carnaval, são fantasias. Olha o CV ali, olha a idade. Isso é ficção, mas não, tá? Esse meu trabalho chama Realidade e Fantasia, ou Fantasia e Realidade. Quando eu tiver que parar, vocês falam, porque o resto fica... Não tem mais fantasia na comunidade. É real. Esse cobra... Agora, isso também é na Cidade de Deus, e também é fantasia, e também é realidade, e é pureza. Isso aí já é um pouco... essa cumplicidade, essa foto... espera aí. Vamos terminar ali. Essa foto foi um retrato muito... que eu tentei fazer muito, porque eu fui ao Irã, a expressão dos olhos. Essa menina era líder dos Black Blocs, da época muito adulta dos Black Blocs. Também não tenho opinião formada sobre o que aconteceu depois. Se tem gente que, enfim, que diz que aquelas manifestações acabaram no impeachment. Então, eu também não sei. A minha capacidade intelectual não vai tanto. Eu não sei quanto tempo. Deixa eu só perguntar, Érico, eu não sei onde o Érico está, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Acabou. A gente podia abrir... Não, mas eu acho que a Carol podia continuar passando. Enquanto isso, a gente vai abrindo para as perguntas, mas vai passando as fotos. O que você acha? Essa foi... Não. Você quer pegar o meu microfone? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, desculpa, eu sabia que o resto fica para o workshop, tá, gente? Temos perguntas para o Paulo ou para a Carol? A gente fica até tímida para você perguntar. Acho que é só um agradecimento, assim, deles compartilharem os trabalhos. A Carol, né? O Paulo, depois a Carol. Desculpa. Pode ser antes. Não, gente, é só brincadeira. Só agradecer deles compartilharem os trabalhos com a gente, as histórias. E são pessoas que a gente viveu junto na década de 80, né? Então, estou me sentindo no lugar de vocês agora. E parabéns, Carol, que eu te acompanho muito por todos esses trabalhos. Paulo também. Então, foi só um agradecimento, Érico. Foi. Na série F. Série F, a gente fez uma exposição sobre quem usou a Nikon F, né? E foi aquela foto. É uma foto com slide PB, coisa rara. Mas o que eu amo mesmo da Carol é esse dia a dia dela no Rio, de dar corpo para as pessoas. Voz elas têm, né? Você só agita um corpo. E em foco. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu só queria acabar com uma fotinha aqui, só para ficar bem simpático, que eu encontrei. Desculpa. Desculpe. Não, só queria fazer uma homenagem ao fofo do momento. Pronto. Mas Foi amanhã foto feita em 2012 para a Folha. Obrigada, gente. Amanhã a gente continua o papo com a Carol às 10 horas no workshop. Eu vou vir, Carol, no seu workshop amanhã. Está muito convidada. Gente, é isso. Viva a fotografia. Boa noite a todo mundo.